Nosso Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, te agradecemos, ó Deus, pelas crianças que o Senhor tem nos concedido, por aquelas que já estão aqui, que podemos ver, e por aquelas que o Senhor, ó Deus, está gerando no ventre de mães. Te agradecemos, Pai, te louvamos. Pedimos que o Senhor as abençoe, guarde essas crianças, abençoe seus pais, as pessoas que cuidam delas, para que possam, meus amados, se ater na educação cristã, que abram a palavra do Senhor nas suas casas, ensinem as crianças no caminho que elas devem andar. Nós sabemos, ó Deus, que o mundo não está para brincadeira, sabemos que a face do mal está escancarada, mas sabemos que o Senhor nos chama a confiar no Senhor e não temer, Deus amado, o mundo. E isso, Deus amado, então, que isso nos encoraje para que a gente não venha fraquejar, ó Deus, ou recuar, mas que possamos avançar confiados no Senhor, sabendo que o Senhor, ó Deus, tem nos guardado, tem nos protegido e tem nos guiado. Que essas crianças, ó Deus, cresçam amando ao Senhor, temendo a Ti profundamente, que encontre, Deus amado, na vida dos adultos exemplos de servos do Senhor, que elas possam, Deus amado, ser apontadas para Cristo e que elas tenham, Deus amado, o desejo de Te servir com alegria durante toda a sua vida. Que elas sirvam ao Senhor, ó Deus, desde a idade que elas estão agora. Que o coração delas busque pelo Senhor, que o desejo delas, ó Deus, seja para o Senhor. Preserva elas desse mundo, daquilo, Deus amado, que de alguma forma tenta influenciar suas vidas, suas decisões. E ajude os pais, ó Deus, na educação, na conversa, naquilo que é necessário, Deus amado, para que essas crianças tenham a sua mente, seus corações formados, ó Deus, e fundamentados na sua palavra. Pedimos também ao Senhor que perdoe os nossos pecados, ó Deus. Reconhecemos que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Perdoe, Senhor, quando nós queremos assumir o controle das coisas, ou quando nos irritamos, ó Deus, porque as coisas não aconteceram como nós gostaríamos e acabamos ofendendo as pessoas que estão à nossa volta, ou atribuímos culpa ao Senhor, até mesmo muitas vezes à igreja. Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Pai querido, para que possamos viver em obediência, para que possamos, ó Deus, amar ao Senhor. Tenha misericórdia de nós, abra os nossos olhos, nos faça enxergar, Senhor, o nosso próprio coração, aquilo que temos cometido contra o Senhor, e que possamos, ó Deus, viver temendo a Ti profundamente. Perdoa-nos, Pai, nos ajude, te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, chamar o Lucas. Lucas vai pregar a palavra de Deus para nós nessa manhã. Vamos orar por nosso irmão. Amém. Pedir a Deus que o abençoe. Nosso Deus, obrigado porque mais uma vez o Senhor nos coloca diante da sua palavra e te louvamos por isso. Somos ricamente abençoados, o Senhor tem preservado a liberdade de podermos ouvir a sua palavra. Usa o Lucas, ó Deus, com a sua glória, com o seu poder, dirija, ó Deus querido, na ministração, nas aplicações, e pedimos ao Senhor que também abra os nossos olhos e os nossos corações para ouvirmos e para aprendermos, ó Deus, e que a sua palavra frutifique em nossas vidas, que haja frutos, ó Deus, que a nossa vida doutrinária seja robusta e que a nossa prática, Deus, possa condizer com aquilo que temos aprendido do Senhor. Deus amado, que o Senhor conduza o Lucas nessa manhã e que o nome do Senhor seja glorificado. Que as distrações, ó Deus, e os impedimentos, que o Senhor possa remover de nossas vidas, te pedimos no nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia, irmãos. Graça e paz. Abram as suas Bíblias no livro do Apocalipse. Nós daremos sequência hoje ao estudo que nós estamos fazendo a respeito da primeira sessão desse livro, que vai até o capítulo 3. Hoje a nossa perícope ela compreende os versículos de 9 a 20. Apocalipse, capítulo 1, os versos de 9 a 20. Essa primeira sessão do livro do Apocalipse, ela, à luz do estudo que tenho feito, demonstra a revelação de Jesus Cristo para um mundo em crise. A igreja vivia dias difíceis quando o Apocalipse foi escrito e vive dias difíceis na atualidade. E Cristo se revelou ali por meio de João para nos ajudar em meio a esse contexto.
Talvez todos nós aqui já vivemos uma experiência, em algum momento da vida, em que tivemos a sensação de estarmos sozinhos em meio ao sofrimento. Talvez você já tenha passado por isso. Eu não estou falando apenas de dificuldades externas. Eu estou falando daquele momento em que parece que ninguém está entendendo o que você está passando. Aquele momento em que você parece compreender que as suas orações não passam do teto. Aquele momento em que o silêncio de Deus pesa mais do que a dor. Nesses momentos, geralmente surgem em nosso coração perguntas perigosas. Como, será que Deus ainda está comigo? Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Será que Deus se esqueceu de mim? Agora imaginem, irmãos, a igreja do primeiro século. Nós não estamos falando que aqueles cristãos estavam vivendo pequenos desconfortos em suas vidas. Esses homens e mulheres da igreja primitiva viviam num momento de perseguição real. Viviam o medo da morte iminente por causa da sua fé. Eles eram excluídos da sociedade por professarem fé no Filho de Deus. Eles sofriam com a pressão política, a oposição pela fé em Jesus. O último apóstolo vivo, o apóstolo João, estava isolado, estava exilado, estava silenciado em uma ilha chamada Patmos. Se você olhasse para essa cena, para esse momento da história da igreja, com os olhos humanos, a aparência era de que o cristianismo estava fracassando. Mas é exatamente nesse cenário de dor e sofrimento que Deus decide fazer algo extraordinário. Deus não dá uma explicação filosófica para o sofrimento da igreja. Deus não responde todas as perguntas do apóstolo João. Deus faz algo muito mais poderoso do que isso. Deus revela Cristo. Quando nós não entendemos o que Deus está fazendo, nós precisamos lembrar quem Deus é. Quando João vê Cristo como Ele realmente é, tudo muda. E hoje Deus quer fazer a mesma coisa conosco. Portanto, com a sua Bíblia aberta aí, vamos ler esses versos da sua palavra, Apocalipse 1, dos versos 9 a 20. O texto diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como a de trombeta, que dizia: Escreva no livro o que você vê e envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, e com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. A sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor.
Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então, ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém. A grande ideia desse texto, irmãos, é que Cristo se revela em sua glória no meio da sua igreja para fortalecer, governar e sustentar o seu povo em meio ao sofrimento. Cristo se revela em glória no meio da sua igreja para fortalecer, governar e sustentar o seu povo em meio ao sofrimento. Dos versos 9 ao 11, nós vemos a primeira parte dessa perícope que nos revela que Cristo se revela no meio da tribulação. E nesse trecho nós vemos o que João ouviu do Senhor. João começa dizendo ali no versículo 9 o seguinte: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Isso aqui é muito importante. Jesus não está falando para aquela igreja como um teólogo distante. João, ele fala como alguém que está sofrendo. Ele estava banido, ele estava exilado em Pátimos, que era uma ilha inóspita, era uma ilha vulcânica. Era um lugar onde o governo romano colocava criminosos políticos. João estava ali sofrendo, resistindo, perseverando na sua fé. João não estava à parte da crise, ele estava dentro da crise. Mas Deus transforma esse isolamento de João num momento de revelação. E o que João vê, o que João ouve, é exatamente o que nós precisamos ver e ouvir hoje. João fala que ele estava isolando, que ele estava sofrendo, que ele estava participando desse momento de luta da igreja por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E isso nos ensina algo profundo. Fidelidade a Cristo não garante conforto, mas garante a presença de Deus. João continua no versículo 10 dizendo: achei-me em espírito no dia do Senhor. Perceba isso, João estava sofrendo, mas ele estava adorando. João estava isolado de tudo e de todas as coisas, mas ele estava em comunhão com Deus. E nesse contexto em que ele estava adorando, longe de tudo e de todos, mas em comunhão íntima com o Senhor, ele ouve uma voz forte como de trombeta. E no Antigo Testamento, a trombeta sempre indicava revelação divina, manifestação de Deus, um chamado ao povo para que prestasse atenção. E essa voz, como de trombeta, disse o que a João? Escreva em um livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A revelação que seria dada a João deveria ser transmitida. Há uma ordem explícita de Jesus a João: envie a revelação às 7 igrejas. Há algo muito importante nesse ponto. Há o fato de que Jesus já nos revelou tudo que nos era necessário a respeito da sua obra. E quando nós compreendemos isso, tudo muda.
Porque muitas vezes, em meio ao sofrimento, em meio às dores que nós vivemos nos nossos dias, nós pensamos, Deus está em silêncio. Mas a verdade é que Deus já falou. A questão não é a ausência da voz de Deus. A questão é a nossa falta de atenção. Quantas vezes, irmãos, nós buscamos direção para nossas vidas nas redes sociais? Quantas vezes nós buscamos resolução para os problemas em que nos deparamos através de opiniões humanas? Quantas vezes nós nos deixamos guiar pelos nossos próprios sentimentos e negligenciamos a revelação de Deus em Sua palavra? Hebreus 7:8 diz assim: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Nossa oração deve ser para que o Senhor nos ajude a estarmos atentos à sua palavra. Deus não está em silêncio no meio do nosso sofrimento. Deus já se revelou e a sua revelação está contida na sua palavra. E foi isso que João ouviu. Então, depois de João ter ouvido essa voz, ele faz o quê? Ele se vira. E ele então vê. E o que ele vê é transformador. João vê 7 candelabros de ouro, e no meio desses candelabros ele vê alguém semelhante a um filho de homem. Irmãos, isso é fundamental. Essa figura é uma figura que nos mostra que Cristo não está distante de nós. Cristo está no meio da sua igreja. No próprio Evangelho nós vemos que aonde se reunirem 2 ou 3 em seu nome, ali ele estaria no meio deles. Antes de João ver o noivo em seu fulgor e em sua majestade, João tem uma visão magnífica da beleza da noiva de Cristo, a sua igreja. A figura aqui, quando João expressa por meio dos candelabros, esses candelabros representam a igreja. E João vê a igreja como a luz do mundo. João vê a igreja como a noiva de Cristo, pela qual o mundo pode enxergar o Salvador. Isso significa que ninguém pode ver a Cristo senão por meio de sua igreja aqui na terra. Irmãos, nós precisamos da igreja. Nós precisamos congregar. A igreja é essencial. O que é a igreja? A igreja é a luz do mundo. Por isso, João a compara a candelabros, a estrelas. Ambos são luzeiros que devem refletir luz. A luz da igreja, ela é emprestada ou ela é refletida como a da lua. Se a estrela tem de brilhar e as lâmpadas têm de luzir, elas devem sempre permanecer na mão e na presença de Cristo. E então João continua e a partir do verso 13, ele começa a descrever Cristo em sua glória excelsa. E ele vê 8 características distintas do noivo da igreja em sua glória e majestade. E essa descrição do que João está vendo, irmãos, não é acidental. Cada detalhe nos revela algo a respeito de Jesus. A primeira característica que João vê em sua visão a respeito do Filho do Homem são as suas vestes. Como João retrata as vestes? Ele diz que ele vê vestes que chegavam aos pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. E essa imagem representa Cristo como nosso sacerdote e rei. Cristo nos conduz a Deus. Cristo reina sobre nós.
Cristo intercede continuamente pelo seu povo. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza ao que confessamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. João está contemplando esse sumo sacerdote perfeito, Jesus Cristo. E ele segue então, e a segunda característica que João observa do Filho do Homem, de Jesus Cristo, são os seus cabelos. E ele fala que ele vê cabelos brancos como a lã, tão brancos como a neve. E essa é uma referência à divindade, à santidade e à eternidade do nosso Salvador. A cabeça branca era um símbolo de honra e transmitia a ideia de sabedoria e de dignidade. Jesus vê além do tempo. Jesus é um ser transcendente. Esse é o nosso Deus. E João continua com essa imagem magnífica do Senhor, e ele vê então os seus olhos. Olhos como chama de fogo. Nada escapa aos olhos de Jesus. Não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Cristo vê o nosso coração. Cristo é um Deus onisciente. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo, porém, está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. E João então também vê os seus pés, pés como bronze em uma fornalha ardente. O bronze reluzente transmitia a ideia de força e de estabilidade. Essa figura nos mostra que Cristo é onipotente para julgar os seus inimigos. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. E João então fala que ele escuta uma voz como o som de muitas águas. Essa figura nos mostra sobre a autoridade irresistível da palavra de Cristo. No juízo do Senhor Jesus, nenhum argumento humano resiste. Todos eles desfalecem diante da palavra de Deus. A voz de Cristo detém a última palavra e é a única a ter razão. Quando Cristo fala, tudo se cala. E João também fala que na sua mão direita ele viu 7 estrelas. A mão direita é a mão da ação, é a mão que age, é a mão que governa. E isso mostra o cuidado de Cristo com a sua igreja. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão e ninguém as poderá arrancar da minha mão. João também contempla que da boca de Cristo saiu uma espada afiada de 2 gumes. E essa espada representa não mais o evangelho aqui, mas a palavra de juízo de Cristo sobre os seus adversários. A única arma de guerra usada por Cristo nessa batalha é a espada que sai de sua boca. E aqui nós somos levados a uma cena de um tribunal, em que Jesus profere a sua sentença judicial, e não há argumento humano que se sustente diante do juízo de Cristo. E por fim, João contempla a face do Salvador como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Você já tentou olhar para o sol ao meio-dia? Nós não conseguimos.
ofusca a nossa visão. A visão que João está tendo aqui não é a visão do Cristo perseguido. Não é a visão de Cristo servo, de Cristo sendo preso, de um Cristo que foi esbofeteado, de um Cristo no qual cuspiram no seu rosto. Mas João está vendo aqui agora um Cristo em glória e cheio de glória. A luz do sol supera a luz dos candelabros, supera a luz das estrelas. João está contemplando a glória de Deus. O Evangelho nos fala que quando Jesus foi transfigurado, a sua face brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Irmãos, esse é o Cristo exaltado. E nós precisamos desesperadamente recuperar a visão elevada de Cristo. Porque se nós temos uma visão pequena do nosso Salvador, isso resulta numa vida espiritual fraca. Se nós temos uma visão pequena do Filho de Deus, nós vivemos constantemente com medo. Se nós temos uma visão deturpada e pequena do nosso Salvador, nós vivemos como uma igreja de modo superficial. Mas quando nós vemos Cristo em sua glória, nós não continuamos os mesmos. Isaías, quando viu a glória de Deus, ele disse: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando nós contemplamos a glória de Deus, o Cristo ressurreto, tudo muda. Então, depois de ouvir e depois de ver tudo isso, João, o que ele fez? Ele caiu como morto. Ele desfaleceu. Depois de ouvir a voz de Deus como um som de muitas águas e de contemplar a figura do Cristo glorificado, ele cai como morto. E essa é sempre a reação dos seres humanos diante da glória de Deus. Não é informalidade, é reverência. Mas então, o Cristo glorificado faz algo surpreendente. Cristo toca em João e diz: não temas. Não tenha medo, João. Irmãos, isso é o Evangelho. O Deus Santo falando com graça. E Cristo fala 3 coisas para João. João, não temas. Eu sou o primeiro e o último. João, não tenha medo. Eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora eu estou vivo para todo sempre. João, não temas. Eu tenho as chaves da morte e do Hades. Isso significa autoridade total. Irmãos, prestem atenção. O maior medo da humanidade não é a falta de dinheiro, não é o fracasso, não é a rejeição. O maior medo da humanidade é a morte. E Jesus venceu a morte. Aonde está, ó morte, a sua vitória? Aonde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei, mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, se Cristo venceu a morte, o que pode nos paralisar? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, Ele ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós.
Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Será perseguição? Será fome? Será nudez? Será perigo? Será espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cristo finaliza a sua revelação a João nos versículos 10, 19 ao 20. E ele explica essa visão a João. Cristo não deixa João confuso. Deus não é autor de confusão. Ele diz o seguinte no verso 20: o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Jesus está explicando para João que os anjos aqui, as estrelas e esses anjos, devem ser tomados, devem ser compreendidos como os pastores, os ministros de Deus liderando as igrejas. O Senhor toma esses homens em sua mão direita, exerce poder absoluto sobre eles. Eles são seus embaixadores. Cristo os protege. Eles estão em segurança quando obedecem e são fiéis em sua obra. E Cristo também explica a João que os 7 candelabros são as 7 igrejas. E as igrejas são portadoras da luz. As igrejas são a luz do mundo. E Jesus fala que ele segura a igreja em suas mãos. Cristo governa a igreja. Cristo sustenta a igreja. Cristo dirige a igreja. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo. Irmãos, a igreja não depende de líderes humanos. A igreja do Senhor Jesus Cristo não depende de estratégias para crescimento. A igreja do Senhor Jesus Cristo não depende de estruturas, ou de dinheiro, ou de qualquer outra coisa desse mundo. Ela depende de Cristo. Agora, veja algo maravilhoso. Esse Cristo glorificado que João acabou de contemplar é o mesmo Cristo crucificado, o primogênito entre os mortos. E isso muda tudo, porque o Rei glorioso também conhece o nosso sofrimento. O juiz de toda a criação também é o Salvador. Na cruz, Cristo levou o nosso pecado. Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Na cruz, Cristo nos reconciliou com Deus, pois foi por nossa causa que Cristo tratou como pecador aquele que não tinha... que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Na ressurreição, Cristo venceu a morte. Aonde está a morte, a sua vitória? E agora, Cristo reina sobre tudo. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso é algo maravilhoso. Concluindo, irmãos, algumas aplicações à luz do que nós aprendemos do apóstolo João aqui na revelação do Senhor Jesus Cristo. Quando você estiver em sofrimento, lembre-se, Cristo está presente. Muitos de nós interpretam o sofrimento como ausência de Deus. Mas Apocalipse nos mostra o oposto. João estava em Pátimos. E é ali, isolado de tudo e de todos, que ele vê a Cristo. O lugar onde ele estava sentindo muitas dores foi o lugar onde Deus se revelou a ele. Quando você estiver passando por sofrimentos, não conclua que Deus se afastou. Não interprete o silêncio como um abandono. Lembre-se, Cristo anda no meio da sua igreja. Um segundo aspecto é que quando você se sentir fraco no meio dos sofrimentos, lembre-se, Cristo governa tudo. A igreja do primeiro século parecia fraca, parecia pequena, parecia uma igreja muito ameaçada, com risco de extinção. Mas João contempla algo que é invisível aos olhos naturais. Ele contemplou que Cristo é soberano. Talvez hoje a sua vida pareça fora de controle. Talvez você está vivenciando problemas familiares que você não sabe como resolver. Talvez você esteja tendo crises emocionais, lutando contra a depressão, contra a ansiedade. Talvez você esteja lutando contra incertezas financeiras. Mas a verdade é uma só. Em todas essas coisas, Cristo ainda está no trono. O que parece um caos para nós está debaixo da autoridade de Cristo. Uma terceira aplicação é que quando o medo vier, lembre-se, Cristo venceu a morte. Lembra? Quando João ouviu e viu a glória de Deus, ele caiu como morto. O que Cristo disse para ele? Não temas. Não tenha medo. E por que Cristo falou para ele não ter medo? Porque ele tinha vencido a morte. O maior medo da humanidade foi derrotado. Então, meu irmão, se pergunte, se Cristo venceu a morte, o que pode me dominar? O que pode nos vencer? Cristo derrotou a morte. Nós não precisamos temer. Uma quarta aplicação é que quando você duvidar do futuro, lembre-se, Cristo sustenta a sua igreja. Cristo segura as estrelas com a sua mão direita. Cristo anda entre os candelabros. A igreja não está à deriva. A igreja não depende de líderes perfeitos. A igreja não depende de estruturas humanas. A igreja não depende de circunstâncias favoráveis. A igreja está nas mãos de Cristo. Novamente, Cristo fala: eu dou a vida eterna às minhas ovelhas, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. E talvez alguns dos que estão aqui ainda não creiam em Cristo. E esse Cristo glorificado que nós acabamos de ver aqui não é apenas uma visão que João teve. Esse Cristo é uma realidade.
E um dia todos nós o veremos. A pergunta não é se nós veremos. A pergunta é como nós veremos. Você está preparado para encontrá-lo? Hoje, Cristo nos diz: não temas. Mas um dia ele virá como juiz. João começou esse texto sozinho, isolado e sofrendo. Mas ele terminou esse trecho com uma visão que mudou tudo. Ele viu que Cristo está presente, que Cristo está glorificado, que Cristo está no controle de todas as coisas. Isso muda completamente a forma com que nós enfrentamos a vida. Você e eu, nós podemos não estar entendendo o que está acontecendo. Mas nós precisamos lembrar de algo. Nós não estamos sozinhos. Nada está fora do controle de Deus. A história não está solta ao acaso. Ela está nas mãos do Cristo glorificado. Então, meu irmão, pare de interpretar a vida apenas pelo que você vê. Comece a interpretar a vida à luz de quem Cristo é. Você pode atravessar qualquer sofrimento, qualquer tribulação, porque o Cristo glorificado está no meio da sua vida, está governando tudo, está nos sustentando até o fim. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai soberano, Senhor que é criador de todas as coisas, sustenta, Pai, tudo que o Senhor criou, por meio, Pai, do seu poder. Nós te agradecemos por nesse dia podermos estarmos reunidos como igreja e aprendendo mais sobre a tua palavra. Ó Deus, nós te agradecemos por esse trecho do livro do Apocalipse que aprendemos nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque em meio ao sofrimento do apóstolo João, em meio ao sofrimento da igreja naqueles dias, o Senhor, Pai, enviou uma mensagem de esperança. E essa mensagem não respondia aos questionamentos de João, não era uma filosofia sobre o sofrimento, sobre a dor, mas era a revelação clara de Cristo glorificado. Obrigado a Deus, porque quando contemplamos o Cristo que venceu a morte, o Cristo que ressuscitou, o Cristo, ó Pai, que governa todas as coisas, isso nos traz paz. Isso nos dá esperança, isso nos dá, ó Pai, contentamento. E nós te agradecemos por essa revelação sublime que nós aprendemos nesta manhã. Dá-nos força, ajuda-nos, ó Pai, a não esquecermos isso, a vivermos, Pai, em santidade e buscando sempre a Cristo no meio de dias maus e difíceis. No nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém.